amigos, colegas ortodontistas. Hoje é um dia muito feliz. Estamos iniciando o primeiro dos nossos podcasts da série Alinhados. De fato, esses podcasts nasceram para ser uma série. Nós já temos outros programados por várias regiões do Brasil. E esse é um dos pilares do programa de educação que vai fazer parte da minha parceria com a Ortometric. Queria agradecer a presença do Guilherme, meu filho, que vai ser sempre meu partner, né? Meu auxiliar, meu corredor aqui nessa função de anfitrião dos nossos podcasts. Nesse primeiro, um trio de peso, né? Progressivamente vamos fazer o acompanhamento deles e a apresentação deles. E vamos falar de um assunto que talvez possa não parecer pertinente para nós que somos clínicos, mas que tem exatamente esse desejo de mostrar para vocês como nós podemos tornar a ciência parceira da clínica ortodôntica. Agora, esse esforço que a gente vai fazer, ele só tem sentido se vocês participarem dessa nossa iniciativa. Então, gostaria muito que vocês nos dessem um crédito e fiquem conosco para observar essa nuance que pode trazer qualidade para a sua prática clínica, que é trazer a ciência para dentro dela. Para começar, uma pergunta direta para você que está conosco. Tá? Vou escolher um assunto que vai servir de fio de condução da nossa discussão, que vai ser justamente sobre a interpretação dos artigos científicos e o correto uso das conclusões que eles permitem. Então, a primeira sugestão é que você entenda que provavelmente você faça tratamento de apinhamento na dentadura mista. Você provavelmente segue um protocolo que foi ensinado para você pelo seu professor, na universidade, no seu curso de especialização, no mestrado. Mas a pergunta que nós vamos recorrentemente fazer aqui é que se de fato você está trabalhando com um protocolo adequado, com um protocolo que obedeça às regras que a ciência impõe através das pesquisas. Então, vamos direto a uma pergunta exatamente sobre esse assunto do tratamento, da indicação de tratamento de apinhamento na dentadura mista. Essa pergunta vai direto para o Dr. Davi. Por quê, Dr. Davi? Porque o Dr. Davi acabou de publicar uma revisão sistemática sobre esse assunto com altíssima qualidade. Quando eu deparei com esse artigo, usei ele como um instrumento para me atualizar no assunto. Né, tá? Então, a pergunta, Davi, é como você orientaria, baseado nessa sua publicação recente, a conduta de nossos colegas ortodontistas no tratamento de apinhamento da dentadura mista? Bem, inicialmente, muito obrigado, professor Dino, Guilherme, pelo convite de estar aqui. Essa é uma pergunta muito oportuna diante das circunstâncias e do fato. Primeiro, a gente deve pensar que a condição de tratar um apinhamento na dentição mista, não necessariamente isso vai ser feito por uma quantidade de apinhamento, né? Eu acho que é diferente a gente tratar um apinhamento na dentição mista de um paciente que todas as outras características são normais e que não tem uma queixa, digamos assim, psicossocial, de um paciente que tem outras necessidades. O segundo aspecto que eu acho importante é que é importante a gente pedir para avaliar com o paciente qual é o impacto daquilo, né? Muitas vezes a gente trata paciente na dentição permanente, apinhamentos pequenos, que você até diz, eu tenho um apinhamento suave, eu digo, olha, eu tenho, você não precisa tratar isso não, mas eu quero, isso me incomoda. Às vezes o paciente fala até de dificuldade de passar fio dental por causa do apinhamento. E outro aspecto importante é que existem evidências de que o apinhamento, ele interfere na qualidade, as crianças referem isso, né? Que isso interfere na qualidade de vida. Então, não é porque rotineiramente uma criança de 7, 8 anos de idade, os estudos mostram que elas não se impactam tanto em termos da presença da maloclusão, que você não vai ter algum paciente que vai se impactar. E aí você talvez tenha que repensar essa abordagem de tratamento. A evidência, ela não pode ser generalizada para todos os pacientes, porque é impossível a gente construir uma evidência que atenda a todos os pacientes. Por isso, né, que o bom senso, como a gente sabe, ele é algo que tem que ser colocado. Isso jamais a conduta, a prática de pesquisa vai poder tirar isso do colega quando ele estiver diante de uma criança. Y David, en una situación volviendo a dentición mixta, cuando o paciente, o pai, ou a mãe,
é a que traz a criança, mas a criança não percebe a necessidade. Isso é complicado depois de decidir, certo? Que você está tratando a família, os pais, o menino. E eu acho que também, quando falamos de aparelhos removíveis, na minha opinião, se o menino, a menina, não encontra que tem um problema, apesar de que os pais querem solucionar o problema, você sabe que não vai funcionar provavelmente, que o menino não vai usar um aparelho removível se ele não sente que tem um problema. E aqueles meninos que eles sentem que tem um problema e nós achamos que não é importante, mas eles sentem um problema, são bons candidatos para aparelho removível. A consideração da queixa, né? Que é uma regra básica e que, vez ou outra, parece, né? que a ciência está indo contra. Né? Mas eu gostaria de concluir em cima disso que você falou também, Davi, sobre os fatores outros que você falou. Isso está muito bem descrito na discussão do trabalho. Né? Tá? Então, aquela recomendação que acho que, principalmente em revisão sistemática, você não deveria se ater apenas à conclusão. Né? Nós sabemos do atrativo que a conclusão tem. Né? Normalmente, nós também, quando vamos ver um artigo, vamos lá no título, interessou, nós vamos na conclusão. Né? E, na realidade, essa conclusão, entre aspas, não é conclusiva, não pode passar a ser reger protocolo. Né? Tá? Viu, ainda ficando nessa linha aí de tipos de pesquisa, né? Tá? Você acha, Dani, que se você muda o tipo de trabalho, por exemplo, se você desenha uma pesquisa clínica, né, tá? Você acha que esses fatores podem compor esses fatores podem compor o nível de seleção? Por exemplo, vamos selecionar tal tipo de paciente com tal tipo de mapeamento, porque isso que o Davi colocou é importante, né? Um mapeamento moderado, ele pode ser severo, ele pode ser morfologicamente muito diferente, né? Então, quais seriam as dificuldades e quais seriam as possibilidades de um estudo clínico? É muito interessante. Você sabe que esse trabalho do Davi, de revisão sistemática, veio ao encontro de um estudo longitudinal conduzido pelo Omar, quando eu estava na residência, mostrando a dissolução espontânea dos apinhamentos suaves. O Omar não gostava de colocar um valor, e então ele preferia achar de suave do que taxar o valor, justamente pela limitação que nós sabemos de fixar tão rigidamente 4 milímetros, por exemplo. Mas esses apinhamentos suaves, eles se dissolveram ao longo do tempo. Ele demonstrou isso com fotografias, com medidas, e, ao mesmo tempo, a distância intercaninos ia aumentando. Então, eu diria que já, né, tinha evidências sobre isso. Agora, quando nós vamos fazer um estudo clínico, por exemplo, randomizado para testar um determinado tipo de aparelho, como um trabalho que nós estamos começando agora para ver o efeito do Williams em relação ao padrão ouro, que é a placa de Schwarz, justamente para tratar pacientes na dentadura mista, na dentição mista, com apinhamentos moderados e que tem queixa, logicamente, que nós vamos considerar esse ponto super importante. Mas no critério de inclusão está lá a quantidade de apinhamento moderado, e nós vamos considerar de 4 a 7 milímetros. Então, é importante, além da parte também da autoestima, só uma parte para complementar. Tem um estudo bem interessante escandinavo que defendia o tratamento precoce do apinhamento, lógico, mais significante, né, moderado e severo, porque as raízes incompletas é um fator protetor para a reabsorção radicular. Então, esse também é um ponto positivo de tratar o apinhamento cedo, né? Não somente trazer a autoestima, antecipar a beleza do sorriso, mas também há um fator de proteção tecidual em entrar com alinhamento precocemente. Até certo ponto, se o apinhamento é severo e você consegue resolver, o paciente vai ter melhor acesso à área e vai poder escovilhar os dentes melhor, certo? E mantém uma saúde periodontal também, não? Sem dúvida. Por isso que eu considero que a gente devia reforçar esse aspecto e evitar esse simplismo, né, para interpretar resultados. Porque, seja qual for o trabalho, né, ele sempre vai ter
variáveis que não são absolutamente mensuráveis, né? Você mencionou de passagem o aumento da distância intercanino, né, tá? E o que eu observo, por exemplo, nos pacientes do padrão 2 de deficiência mandibular é que não tem aumento de distância intercanina, né, tá? A sobremordida impede que haja o aumento de distância intercanina. Então, a expectativa, porque talvez esses sejam os fatores principais, né, tá? E a expectativa negativa, né, a priori, do aumento da distância intercanina, quem sabe seja uma determinante para permitir, inclusive, uma erupção menos crítica do canino, né, se ele não erupcionou ainda, né, tá? E que, como o professor Carlos colocou, né, essa melhora da condição transitória para o paciente, inclusive, higienizar, né, tá? Além dos aspectos sociais, etc. Né, tá? Vou fazer uma parte aqui que é uma coisa importante diante da repercussão que foi aquela colocação de um pesquisador famoso de que o apinhamento não deveria ser tratado na dentição mista. A gente não está discutindo aqui nenhum apinhamento severo. Sim. Porque esse a gente sabe que você deixar os dentes erupcionarem na base óssea, você tem uma condição periodontal melhor no futuro. Mas ele foi taxativo em relação ao apinhamento não deve ser tratado na dentição mista, pelo que está descrito ali, independentemente da magnitude. Isso, eu acho que para qualquer clínico, nem passa pela cabeça, a não ser que seja uma opção do paciente. Como bem colocou o Carlos, vejam, a gente tem que perguntar para a criança, né? Como você vê seus dentes? E nessa idade de 7, 8 anos, existem estudos que mostram isso, o impacto social da maloclusão é menor, não é que ele não exista, ele é menor. Nós temos estudos feitos em crianças de condição socioeconômica mais baixa, nós não encontramos impacto da maloclusão na qualidade de vida, crianças entre 7 e 9 anos de idade. E, veja, a mesma população, logo em seguida, nós não estamos falando de população que nem tem acesso à internet, a população ribeirinha na Amazônia. Na adolescência, esse impacto existe. Então, veja, se dentro de uma população, que foge um pouco do conceito da população urbana, esse impacto é diferente, dentro do mesmo indivíduo isso também acontece. Uma hora ele não está percebendo, daqui a pouco ele percebe. O que o estudo deixa claro é que talvez nós possamos ser mais permissivos, no sentido de acalmar os pais, de que esse apinhamento tende a melhorar com a idade. Portanto, acalmar os pais, porque a criança já está muito calma, ela não quer ser tratada. Né? Sim. Entendeu? Ao mesmo tempo que você pode oferecer uma antecipação do benefício do alinhamento para uma criança que se incomoda com isso. Y ten también un punto donde hemos discutido de, por ejemplo, un arco lingual, ¿cierto? Es un arco lingual tratamiento activo. O colocamos un arco lingual para mantener el espacio de deriva y, por tanto, incrementamos la posibilidad de que el apiamento se resolva manteniendo ese espacio, ¿cierto? Mas no tenemos que olvidar que o menino tem uma classe 2. O arco lingual vai complicar a classe 2 porque não vai deixar que a primeira molar, saia adelante. Então, a vezes, na solução de um problema, podemos complicar um pouquinho outro problema, mas é conversação com a família, que eles entendam. Eu recebi um e-mail de um ortodontista italiano, dizendo que ele, em caso de apinhamento suave, realmente, a maioria dos casos ele não tratava, pela condição de ser paciente padrão 1, mas que quando o apinhamento era mais severo, ele buscava utilizar um arco lingual. E ele estava preocupado, veja, se ele estava utilizando de uma conduta clínica que não era baseada em evidência. Simplesmente pela conclusão, não do artigo em si, como você bem colocou, mas pela conclusão de um blog. Que é um cientista, mas a gente não é infalível, né? Às vezes a gente fala bobagem até. A gente tem que se corrigir. Então, só por isso, será que eu estou realizando um tratamento fora da evidência científica? Eu disse, não necessariamente. Depende de uma série de condições, da quantidade de apinhamento, que a gente sabe do que é o efeito de um marco lingual para uma situação que você tenha a necessidade de manter um espaço. E David, para o futuro. eu estava falando mais cedo hoje, certo? A ortodontia baseada na evidência não é somente a informação científica, é a qualidade. É a opinião do paciente. É nossa opinião. Então, a vezes eu acho que você saca de perspectiva, certo? Que a evidência é um fator mais a considerar na discussão e a decisão conjunta com a família de fazer tratamento. Certo? A vezes, apesar de que a evidência é em contra de fazer algo, a família, o pai, o menino quer fazer algo. David falou, certo? Você intervém e você provê ao paciente o que eles querem fazer.
Tem um custo extra, estão dispostos a pagar por um custo que, se esperaram, de repente, não tem que ter depois, mas é decisão deles. E esse problema que o Davi chamou a atenção do blog em inglês, né? Começou tudo com os primeiros estudos randomizados, que foi na classe 2, e onde se concluiu que o tratamento em uma fase seria mais eficiente que em 2 fases, e parece que a comunidade científica generalizou para todas as outras más oclusões e viu a intervenção em fase 1 com um certo radicalismo. É um próprio efeito rebote da pesquisa. Eu acho que trazendo isso para a clínica, né, talvez a gente possa traçar alguns parâmetros para a gente, de fato, decidir se esse apinhamento precisa ser tratado ou não. Acho que é importante o erro sagital estar presente ou não, a gente se perguntar sobre isso, né? E mais do que isso, como você falou, Davi, a gente prestar atenção no apinhamento, por exemplo, porque 4 ou 5 milímetros de apinhamento numa arcada é pouco, mas se for concentrado em 1 ou 2 dentes é muito, né? Isso pode trazer um problema futuro, como uma perda óssea, alguma coisa desse tipo, ou até por uma dificuldade de higiene. Então, eu acho que pensando nisso, a gente poderia, talvez, as pessoas gostam muito de talvez rotular um pouco, né? Para a gente ter um parâmetro clínico para decidir se pode ser tratado, se deve ser tratado agora ou não. Eu acho que a gente tem um paciente, por exemplo, padrão classe 1, sem um nível de sobremordida excessivo, e o apinhamento estar dissolvido ali em todos os dentes, talvez seja um parâmetro legal. Talvez esse apinhamento não deva sofrer uma intervenção agora, né? E outra coisa que eu acho que é muito importante a gente observar nesses pacientes também é os plásticos caninos, né? Que são os dentes que talvez, se a gente não faça nenhum tipo de intervenção, sofram mais, né, Dani, com o prognóstico a longo prazo, porque são os últimos dentes, né, ali a romper, e normalmente quem sofre com a falta de espaço é ele. Então, como a Dani sempre diz nas aulas, né, prestar atenção na panorâmica e ver se o canino não está sobreposto ali em relação aos outros dentes, né, para a gente não ter um problema futuro, e às vezes deixou de intervir porque falaram isso, né? Então, eu acho que o cuidado maior é a gente prestar atenção nisso. Então, eu acho que um paciente padrão classe 1, com pouco apinhamento e sem nenhum tipo de problema que nos traga ali na panorâmica com problema de erupção, seja um paciente candidato à espera. Todos os outros a gente tem que levantar mais questionamentos, não é uma resposta tão simples assim como parece numa conclusão de artigo, né? E que provavelmente é a maioria. Sim. E quando você vai para a pesquisa, certamente essa é a maioria, porque nos estudos são incluídos que pacientes classe 1, blá, blá, blá. Então, essa conclusão pode servir. Eu lembrei agora aqui de um texto do autor do Pequeno Príncipe, né, que ele descreve, eu uso isso nas minhas aulas de estatística, até para amenizar um pouco a importância dos números, que no final ele descreve assim, que nós, adultos, somos muito afeitos a números. Nós gostamos, né? 5 milímetros, mais ou menos. O Carlos falou isso na aula dele de hoje. E as crianças não, elas são mais afeitas ao aspecto qualitativo. Então, se eu disser, uma casa é bonita, perguntar quanto custa a casa? 100 mil dólares, 100 mil euros. Provavelmente, quer dizer, hoje não vale muita coisa, 100 mil euros. 1 milhão de euros, deve ser uma casa bonita. Né? Então, ele diz que as crianças, por sua vez, ela quer saber se tem flores na janela, né, como é a cor da casa, etc. Então, eu acho que a gente, e nisso a pesquisa qualitativa, o Carlos pode falar melhor, tem crescido muito, porque a gente tem que visualizar o número como ele mesmo colocou, como um dos parâmetros que pode servir para a maioria até dos pacientes, mas não necessariamente para todos os pacientes. É uma direção. E David, outra situação também com a fase 1 em geral, certo? Tem uma fase intermédia. E essa fase intermédia implica, em muitos casos, um retenedor fixo ou removível. Isso para o paciente também é parte do tratamento. O paciente não necessariamente entende o tratamento total como etapas. Para ele, algo está na boca. É uma complicação da intervenção temprana, mas é necessário, certo? Porque se o paciente não vai utilizar o retenedor removível, certo? Eu acho retenedores na dentição mixta são complicados também, porque agora começam a sair os outros dentes. Então, você perde a retenção, tem que estar chamando. É um custo de fazer a intervenção temprana, mas não significa que fazer a intervenção temprana está equivocado. Sim, certeza. E sabe outra coisa? Ainda pensando em apinhamento, né? Esse trabalho, por exemplo, não se refere a apinhamento superior.
né? E você vê, por exemplo, um paciente classe 2-2, horizontal, borderline para face curta, ele normalmente não tem apiamento inferior, mas ele tem em cima, né? E para você... E o superior pode trazer uma taxa de queixa muito maior, concorda ou não? Porque está mais exibido. Então, daí o sujeito fala, não, mano, como é que eu faço? Embaixo no arco inferior não tem, o que eu faço? Né? A minha recomendação, né? Eu acho que a gente, como professor, sempre tentei fazer isso minha vida inteira, né? Eu fui pesquisador de ocasião, né? Tá? Porque, na realidade, eu nunca tive a pesquisa como foco principal, pelas circunstâncias. Porque quando eu comecei a trabalhar no centrinho, o importante era a prestação de serviço, né? Tá? E eu sou muito afeito à prestação de serviço. Eu fico muito feliz de poder ser útil, deixando os dentes alinhados e o sorriso bonito. Não consigo perder esse desejo, esse prazer que isso me dá, né? Tá? E daí, então, você teria que considerar a sua função como professor também de fazer essa tradução, né? Do artigo científico nas aulas, né? Justamente falar, olha, esse artigo aqui mostra isso, né? Tá? Esse artigo do Davi, eu até tinha posto ele em uma aula minha com outro foco, que era chamar a atenção sobre os fatores que condicionaram a correção espontânea do apiamento, provavelmente. Agora eu vou usar para ajudá-los a interpretar isso, né? Tá? Porque as fontes alimentam o simplismo, né? A gente está trocando o simples pelo simplismo, né? O simples é a qualificação de uma atitude. O simplismo é a desqualificação de uma atitude, né? Então, acho que a gente tem que tomar esse tipo de cuidado também. E aproveitando a sua presença, Carlos, eu queria saber... Bom, primeiro deixa eu só falar uma coisa que eu não vou poder escrever lá nos créditos para identificar o professor Carlos. Eu tive a oportunidade de, há muitos anos, conhecer o pai dele, Dr. Carlos. E ele se tornou muito querido nas minhas memórias, porque nas primeiras vezes que eu fui ao Peru, ele se encarregou de cuidar da gente, né, tá? E eu tive experiências inacreditáveis na área da alimentação, numa época que o Peru ainda não era referência, né, tá? E outras experiências muito agradáveis, conduzida por um sujeito que tinha um bom humor marcante e que demonstrava muito apreço pela gente, tá? Parabéns pelo seu pai. E agora é uma honra ter você conosco, né, tá? Porque você é uma figura diferenciada, isso nós vamos botar lá nas letrinhas, né? E eu sei que existem diferenças, né? Queria ver a sua posição no contexto geral sobre a condição de apiamento da dentadura mista e outras intervenções, né? Tá? No Canadá e nos Estados Unidos, em referência ao que você sente que nós fazemos aqui. Existe uma diferença, por exemplo, aqui se trata mais, se trata menos? O que você acha? Eu acho que tem um efeito regional. O que significa? Dependendo de onde foi o treinamento de você, tem uma diferença muito clara entre treinamento na costa este e na costa oeste, certo? Tem mais ou menos uso de aparelhos removíveis, mais intervenção temprana, mais tardia, certo? E isso tem que ver onde você foi treinado mais que onde você pratica, certo? O impacto é mais forte do treinamento. É humano, certo? Nós estamos expostos à escola onde nos formamos. Nos Estados Unidos, a vezes 2 anos, em Canadá, com certeza 3 anos. Então, você vai começar a prática da forma que você foi treinado. Eu acho que é importante para todos nós, sempre, agradecer o treinamento inicial, mas é o primeiro passo da jornada. Depois, nós temos que ficar com os olhos e ouvidos abertos para afinar, certo? E depois tem o fator da comunidade onde você trabalha. Tem muito, certo? Financeiramente, acesso, a importância que as famílias dão, certo? Então, eu a vezes me preocupo quando você tem todo é sistematizado, certo? Todo paciente, falamos agora, todo paciente não tem que ter ou tem que ter. Quando finalmente nós deveríamos individualizar o tratamento, certo? E a vezes aceitar que, apesar que nós recomendamos uma intervenção temprana, não é essa boca. O paciente sempre diz que não. Documentamos e a vida sigue para frente. E nos sentimos mal, certo? Temos que recordar que é electivo. E como é electivo, tem muitas opções, certo? E finalmente, eu gostaria de falar, o que estou aprendendo agora é, quando nós começamos o tratamento de ortodontia, é bom parar depois de uns meses e reevaluar, incluindo novos recordes, para ver se as coisas estão funcionando da maneira que nós estamos planificando. E se não, paramos
cambiamos. A veces yo acho que somos muy orgullosos de lo que hacemos, entonces queremos continuar hasta el final, a pesar que sabemos que no está funcionando, y es bom parar, ¿cierto? Entonces, y en la fase 1, você ve que o paciente no está cepillando sus dentes, estamos interviniendo tempranamente. Começamos a observar que o daño é potencialmente maior da falta de higiene que o fato que vamos alinhar os dentes e permitir a higiene, certo? A vezes temos que parar no mitad da fase 1 e fazer. Então, eu acho que nos Estados Unidos e Canadá tem muita diversidade, não? Mas é reflejo do globalismo, certo? Como temos muita oportunidade hoje em dia de escutar, atender conferências na Europa, Estados Unidos, Austrália, e voltamos com cambios, diferentes perspectivas. E você pensa que o alinhador mudou esse quadro, os alinhadores, na dentadura mista? Cambiou alguma coisa no quadro? É interessante, eu acho que a parte psicológica, não temos que começar a entender, o David falou algo, certo? Quanto a criança de 7, 8 anos provavelmente vai seguir mais as indicações dos pais ou nossas. Ao mesmo tempo, a retenção das peças decíduas é menor. Você tem que modificar, colocar muito mais attachments. Mas o comentário que fez antes, certo? Finalmente, agora você começa com uma criança de 7, 8 anos, vai ter algum tipo de aparelho por os seguintes 6, 7, 8, 9 anos, certo? E isso tem um custo psicológico, biológico também, não? Quando o benefício é maior que o risco, vale a pena, não? Então, um pouco, minha preocupação a vezes é que você está... Ese momento inicial que você coloca aparelhos com o paciente já está acostumbrado e termina quando depois você necessita mais apoio, o paciente já não crê, você sigue modificando, você tem comunicação. Então, eu acho que sempre quando você comunique objetivo específico tem coisas que nós vamos fazer depois, é importante. Se a criança acha que isto vai solucionar o problema e depois você continua e aumenta, chega um momento que a criança não vai ajudar. Então, eu acho que a seleção do paciente com aparelhos removíveis é um processo diferente. Então, diagnostica o problema e tem a opção fixa e removível. E para determinado paciente, eles escolhem um ou outro. Perfeito. Então, eu acho que não que tem que ser todos os casos removíveis ou todos os casos fixos. É muitas vezes decisão da família. E essa é uma leitura equivocada da evidência científica, né? Normalmente, quem a conhece de forma rasa acha que aquela evidência serve para todo mundo, quando está descrito que a evidência é uma análise individualizada. Então, ela te dá nortes, né, direções, para daí, então, você tomar uma decisão baseada no que o Carlos falou, de risco e benefício, diante da situação que você está tendo. E, às vezes, o risco é maior que o benefício. E nessa situação, de qualquer forma, como vários grandes nomes da ortodontia falaram, o professor Kuro falava muito, na dúvida, numa criança, não tem problema você acompanhar 6, 12 meses, se aquilo, a não ser que haja um benefício, como o caso que você mostrou ontem, haja um benefício claro de que a intervenção precoce vai gerar, como existe alguma evidência que, por exemplo, a intervenção... Quando a gente fala precoce, né, eu já ouvi críticas do Dino em relação ao precoce, que realmente o termo precoce é o que vem antes do que deveria ser feito. A intervenção mais cedo... a gente sabe que existe, por exemplo, vantagens quando você está trabalhando com um paciente que é padrão 3. As respostas esqueléticas, existe alguma evidência, aí é uma evidência limitada, ela é melhor quanto mais cedo o paciente for. E talvez isso esteja até relacionado ao fato da obediência do paciente, da criança, aos pais. Porque, de fato, é muito melhor. Se eu pedir, fechem os olhos, vocês... E tem um paciente com 6, 7 anos, 3, né? E um paciente com 11, 12 anos, a gente sabe que é muito mais difícil que um adolescente de 11, 12 anos colabore com o tratamento. Talvez o efeito não seja nem esquelético, mas seja de cooperação. Então, aí sim, talvez valha a pena uma conversa mais séria. Olha, mãe, esse é o melhor momento, etc. Mas se isso tiver um aspecto muito mais psicológico, né, ou psicossocial, não adianta você pegar uma criança de 6 anos que ela não queira fazer o tratamento porque ela não vai colaborar. Ela tem que ser madura, né? Ela tem que ser madura, mas sem dúvida é a melhor fase para o padrão 3 por causa da bioplasticidade óssea e por causa da sua capacidade lúdica, porque a criança ela vai aceitar melhor o aparelho extrabucal. Então é uma janela bastante especial.
finalzinho da Decido e começo da Mista para o padrão 13, os pais têm que estar cientes. Agora, a decisão, a palavra final é da família, né? Sem dúvida nenhuma. Colocados os riscos e benefícios, é a família que vai fazer a decisão final, mas o ortodontista tem que estar muito bem preparado para poder descrever da melhor forma possível essas vantagens e desvantagens, e isso, uma soft skill, que é a comunicação com o paciente, faz toda a diferença para o ortodontista ser bem sucedido no consultório. Acho que é importante nessa etapa não prometer demais, certo? Então, muitas vezes fala, ¿no? Under promise, over deliver, ¿cierto? Si no, prometa menos y finalmente todos ficamos contentes si você obtuvo mais do que eles pensaban, ¿no? Entonces, a veces, mi duda más importante, a veces no clase 3 criança, é quando o caso é claramente severo. ¿Qué tanto realmente mover de severo a moderado cambia as coisas ou não? Com respecto ao moderado, que pode passar a simples ou não, certo? E mais a vezes o cambio de severo a moderado dá uma vantagem psicológica muito importante para a criança. Então, não é que você evita a cirurgia do ponto de vista numérico, mas a vantagem está lá. E nesse caso, os pais têm que ser nossos cúmplices, né? Nós temos que estar juntos, né? Dividindo as responsabilidades, já que são aparelhos removíveis. Perfeito. Hoje aconteceu no consultório exatamente isso, né? Eu acho que a gente às vezes pode falar não sei, né? Porque o crescimento da criança não está exposto ainda para a gente geneticamente, de fato, né? Considerando que a mandíbula é o último osso da face a ficar pronto, né? A gente não pode antecipar os fatos e às vezes ter certezas absolutas, porque muito provavelmente a gente está errando, né? Hoje foi uma menina no consultório com 4 anos e 6 meses, 5, 7 meses, e eu tenho uma dúvida grande se ela vai ser 3 ou não, porque ela já está com a mandíbula bonita, né? Nessa idade, a gente não pode ter uma mandíbula bem desenhada, né? Então, falei para a mãe, o certo agora, ela tem uma mordidinha cruzada, que também dá para a gente corrigir daqui a pouco, né? Que passível de espera um pouco. Vamos aguardar um pouco, porque de repente, se eu faço uma expansão nela agora, que é uma menina super boazinha, se eu tiver com 7 anos intervir de novo, né? E fazer uma expansão e tração, novamente, eu vou ter que fazer novamente uma outra expansão, enfim. Então, acho que às vezes o melhor é esperar, né? O melhor, quando a gente não sabe a resposta de fato, o melhor é a gente deixar as coisas acontecerem para o crescimento da criança até sanar as nossas dúvidas, né? Acho que é isso. E os aparelhos são... Essa é uma vantagem, né? Eu acho que são 2 vantagens para nós no paciente 3. A colaboração geralmente é maior, porque o padrão 3 se destaca do normal, né? Tá muito mais que o 2, né? Tá? Principalmente nessa faixa etária. E o sistema de tratamento é muito competente. Né? Tá? Né? Falando em Vamos fazer um gancho aqui agora, Davi. Uma outra dúvida que você levantou no Ortho Sunday, né? Sobre a expansão. Precisa expandir antes de tracionar ou não? Deixa eu só fazer um adendo. Talvez vocês nem todos conheçam o que é o Ortho Sunday, né? O Ortho Sunday é uma atividade que o Davi desenhou desde quando, Davi? Há quase 3 anos atrás. Né? E eu, no congresso agora que nós temos aqui em Bauru, brinquei com ele que se ele está fazendo o Ortho Sunday esperando alguma recompensa divina, ele pode ter certeza que ele já alcançou, né? Tá? Porque eu acho principalmente nos tempos atuais, né? Essa informação pronta, né? Tá? Já relativamente traduzida, exatamente o que eu disse para você, da nossa função em traduzir a ciência para o clínico. Acho que, parabéns, cara, eu te dei esse parabéns mais de uma vez, mas acho que merece, porque, inclusive, por ter sido feito de domingo. Você é um cara esperto, você sabe que Deus, quando você faz coisa de sábado e domingo, ele considera dobrado, né? Vale o dobro. Aproveitando, né? Obrigado pelo carinho. O Ortho Sunday surgiu porque eu vi, na verdade, na pandemia. A pandemia foi uma oportunidade, principalmente por tudo que aconteceu. Mas assim, a gente estava em casa e eu vi um Instagram que era de um colega que resolveu divulgar a ciência através do Instagram. E muito bem feito. Eu não tenho tempo para ele criar arte e tudo. E eu sempre pedia para ele que
mandava um artigo, olha, comenta esse artigo de ortodontia. Tinha alguma coisa também sobre ortodontistas que eram um pouco expostos, né? Porque era a área dele, era a parte de implantodontia, periodontia, um excelente trabalho que ele fez. E aí, como eu não era atendido, eu disse, eu vou fazer. Eu acho que nós, pesquisadores, nós somos, principalmente nós que trabalhamos no serviço público, nós temos uma obrigação social. E não adianta só ficar reclamando, dizendo, olha, o clínico não vem atrás da ciência. Nós temos obrigação, uma responsabilidade social de levar esse conhecimento e, como nós conhecemos, ou deveríamos conhecer aquilo que é mais, que deve ser mais creditado, a gente escolher. Nem sempre no Orton Sunday eu coloco artigos que realmente têm um nível de evidência alto, até porque eles não são, eles são a minoria, né? Então, aquele trabalho, ele é uma revisão sistemática que tem uma série de falhas, né? Mas ali eu quis simplesmente suscitar, porque se nós, como você falou, se você perguntar para 100 ortodontistas que estão nos ouvindo, né, ninguém tem mais tanta dúvida de qual forma de tratar a classe 3. Né? Frankel, aquelas coisas sumiram. Mentoneira. Deve ser o tratamento mais difundido em todas as filosofias, né? Tração, expansão e tração. Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra. A gente precisa repensar isso, porque senão a gente se acomoda. Vieram o tratamento apoiado, né, com ancoragem esquelética, que melhoraram um pouco, diga-se de passagem, o efeito do tratamento, né, porque se a gente for ver, é coisa de 1, 2 milímetros no máximo, numa média, claro, mas melhoraram, e a gente só tinha 2, se a gente ganha mais 2, agora dobramos o efeito. Né? Mas existe um único estudo que comparou pacientes 3 tratados com expansão prévia, atração de maxila e sem. Né? A revisão ela é baseada em vários estudos, mas é por comparação indireta, né? Aquilo que eu estava falando. Um grupo tratou sem expansão, outro grupo tratou com expansão. Mas o mais importante é a gente não se ater de novo, como é o caso do apinhamento, ao aspecto apenas dentário. Sim. Existem muitos motivos para a gente fazer expansão. Tantos que, provavelmente, você vai ter um caso que você vai olhar e dizer assim, aqui eu não deveria fazer expansão. E se a expansão incomoda a criança, é menos um incômodo, tá? Aqui eu talvez não pudesse, mas existem tantos motivos que nós vamos continuar fazendo expansão como rotina antes da atração de maxila. Né? A própria, o padrão 3 é acompanhado de mordida cruzada posterior. Para vocês terem uma ideia, entre os indígenas na Amazônia, que são amamentados até 1 ano e meio, esse é um trabalho da Daniela, eles praticamente não têm mordida cruzada posterior. E quando você vai ver, os casos de mordida cruzada posterior estão associados ao paciente padrão 3. Então, existe a necessidade de descruzar, porque nós precisamos tratar também a mordida cruzada posterior, e muitas vezes a atresia não adianta só puxar a maxila para frente, vai continuar com mordida cruzada posterior. Existem vários outros benefícios, ganho respiratório, desimpactação de canino, existem evidências sobre o efeito da expansão na enurese noturna, né, no xixi que a criança faz à noite. Existem tantos benefícios da expansão que, provavelmente, de cada 9, de 10 casos de 3, nós vamos precisar continuar expandido. Mas a gente também precisa discutir que em alguma situação não é possível, senão nós vamos fazer, né, aquele serviço. -5 não trata, e não é preto e branco. Então tem uma paciente que está lá e diz, então pense, talvez eu não precise expandir, não vou expandir, pelo menos para ver o que acontece. Nós, pesquisadores, somos obrigados, deveríamos ser obrigados a pensar dessa forma, né? Não achar que é um protocolo único, que deve ser feito sempre da mesma forma para todo mundo. Mas certamente, na minha perspectiva clínica e baseado na evidência, a gente vai continuar expandindo na maioria dos pacientes 3. E antes de você fazer a pergunta para a Dani, que é a próxima, né, tá? Eu só queria fazer um comentário, né? A gente estava comentando aqui antes de começar o bate-papo de que a prática clínica também acaba, se repetida, sendo uma evidência, né, tá? Né? E você veja, a gente tem o protocolo de junção e tração de rotina no mundo ortodôntico desde meados da década de 80, né, tá? Então, de lá para cá, quantos casos você imagina que foram tratados? Né? Se as pessoas continuam repetindo, é porque há um senso comum, né, de que é bom, né, tá? A voz do povo é a voz de Deus, né? Entendeu? Tá? Talvez seja um paralelo, né, tá?
Pode fazer seu comentário, Dani, por favor. Essa discussão Até de ninguém quer falar sobre Ela expandir, sabe um pouquinho só sobre isso. Só. mas essa discussão de expandir ou não expandir antes da protração maxilar com a máscara facial, nossa experiência clínica, ela leva para justamente de não queremos abrir mão da expansão, porque, vejam, o estudo ele se ateve a uma só característica, que é o movimento anterior do ponto A da maxila, mas existem outros fatores a ser considerado. As sobreposições, a tomografia computadorizada mostram que a expansão movimenta o osso zigomático para a lateral e, portanto, colabora para um enchimento do terço médio da face, e a soma de pouco se torna muito para o paciente. Daniel, eu acho que de repente no futuro a pergunta é que expansão tem sentido. Agora vem a pergunta se fazer lenta, semi-rápida, rápida, com, sem parafuso. Essas provavelmente são as perguntas clínicas, mas de repente a essa idade realmente a forma mais simples funciona bem, certo? Sim. É que provavelmente o paciente que não precisa de uma expansão, né, por essa configuração de maxila, ele é um 3 nitidamente mandibular. Sim. Né? Porque tem paciente que você olha que ele é 3 e que, na verdade, a maxila dele é boa. Né? Então, esse é provavelmente o paciente que que a gente saiba sobre evidência a longo prazo, é que o tratamento vai ter efeito no curto prazo e mesmo assim é benéfico, porque deixa a criança num tempo razoável com uma condição de normalidade, em uma maloclusão que é extremamente estigmatizante, que tem um impacto muito grande na qualidade de vida, mas que provavelmente vai ser tratado. Então, esse paciente que talvez não precise... Eu tenho um caso que eu testei e funcionou muito bem, mas era nitidamente um paciente que não tinha nem mordida cruzada posterior. Sim. Então, quando eu descruzo, e aí talvez tenha um efeito psicológico, né? Quando eu descruzo, que a mandíbula roda, talvez eu desestimule a criança a usar mais a máscara, entendeu? Então, naquele caso, e tem a criança que você vai colocar um expansor na boca, a expansor incomoda muito, é porque a criança normalmente aceita muito bem. Todos nós devemos ter um paciente que você colocou a expansão na boca e desistiu do tratamento. Sim. E esse paciente geralmente é mais velho. Então, se você consegue pensar, mesmo que seja minoria, que em alguns casos talvez a expansão não seja necessária, né? Talvez você ganhe mais adesão de alguns pacientes para aquele tratamento. Mas você sabe que Ai, desculpa, eu me interrompi você, mas essa evidência foi importante, ela nos ajuda, por exemplo, olha, eu tenho um caso aqui, eu já expandi, fiz a protração, agora eu vou ter que fazer nova protração. Eu posso não expandir? Pode não expandir, porque a maxila vai obedecer o comando anteroposterior. Então, ela é útil, né? Assim, eu acho que toda dizer. conclusão, né, corretamente interpretada, ela é útil. O difícil é colocá-la no seu devido calibre, né, no seu devido tamanho, né, tá? E de novo, né, usar aquele conceito de que a conclusão não pode ser um apoio, né, para suas... Ricketts, exatamente, né? Ricketts tem uma frase que eu não sei se ele chegou a escrever isso, eu vi ele falando isso, que muita gente usa a pesquisa é feita para iluminar o caminho, né? E muitas pessoas usam a pesquisa como se fosse um poste de luz no qual ela se apoia para evidenciar a sua verdade, né, tá? Então não pode ser assim, né? O Dr. Peck falava a mesma coisa em outras palavras. Ele falava que você era capaz de achar evidências para tudo que você quisesse suportar. Isso. E não buscar Literatura. evidência não suportar. O Dr. Lawrence também tinha uma frase boa. Eu ficava muito tempo sem ver o Lawrence. O professor Lawrence era, na minha fase de orientação no mestrado e no centrinho, né, da pós-graduação, ele era o nosso estaticista e daí eu convivia pouco com ele, porque ele trabalhava na FOB e eu ficava lotado no centrinho. E daí quando eu pegava uma orientada minha para levar lá para ele, né, ele sempre me recebeu muito bem, que a gente tem uma amizade muito forte, muito antiga, e ele falava assim para mim: Dinão, o que nós vamos provar hoje? Tá? numa clara ideia de que você pode mascarar, né, para impor os seus conceitos. A gente tem que tomar cuidado com isso. É o que na ciência nós chamamos de viés da confirmação. Tem um estudo interessante que foge da ortodontia, mas que vocês podem experimentar em casa,
Uma pesquisa feita, publicada numa revista de psicologia, neuropsicologia, eles perguntam para as pessoas se elas gostam mais de Coca-Cola ou Pepsi, né? E a maioria diz que gosta mais de Coca-Cola. E aí, então, eles vão com a garrafa de Coca-Cola, dão para as pessoas, para elas provarem, vão com a garrafa de Pepsi, e elas confirmam que, de fato, gostam mais de Coca. Mas dentro da garrafa de Coca-Cola tem Pepsi, e dentro da garrafa de Pepsi tem Coca-Cola. O ser humano tem essa tendência. Se você está assistindo algo, se eu digo para você que, olha, existem evidências de que a expansão talvez não seja necessária em todos os casos, você tende a torcer o nariz. Mas quando eu fiz isso o resto da vida? Eu estou errado há 35 anos fazendo ortodontia. Eu torço o nariz. Esse podcast aqui é justamente uma maneira de eu espiar esse pecado, né? De eu aliviar esse pecado, porque eu fico puto. Entendeu? Quando eu tenho uma concepção determinada, mas quase sempre esse choque que eu levo ao ler a conclusão, ele fica diluído quando eu vou dar uma olhada na construção do trabalho, na discussão. Né? E aí é uma mensagem importante, para que os colegas não leiam apenas a conclusão. Mas, bem, se isso acontece com você que tem uma prática baseada em evidência, a gente pode até acalmar os colegas quando eles chegarem numa sala que tiver algo que é contrário a eles, né? Que eles se assemelhem dizendo assim, eu não gosto disso. Mas também que ele se acalme e ouça até o final e repense, porque você pode até não gostar naquele momento, mas você vai pensar naquilo. E numa segunda vez que você pense, quantas vezes a gente viu uma coisa 1, 2 vezes? Até mudar de ideia, né? A gente só foi mudar na terceira vez. Não, e David, a vezes eu falava hoje, não? Você gosta ou não gosta da conclusão da palestra que você atende, mas temos a obrigação de ir à fonte original que se discutia e nós temos que ler, porque o palestrante tem bias também, certo? Sim. Então, não é com mala intenção, mas quando eu falo, se você vai cambiar a prática segunda-feira depois da conferência do sábado, tenha cuidado, espere uma semana. Esse tema é importante. A pessoa da prática não gosta de cambios cada fim de semana que você vai ao curso, não? Então, temos a responsabilidade de ler a informação por nossos próprios olhos para confirmar ou não, certo? Porque simplesmente a forma de interpretação podemos discrepar na interpretação dos dados, certo? E não ser categóricos. Certeza. E existem vários aspectos na ciência, a gente que faz clínica também, que não são avaliados, né? Existe um efeito mercado. Por exemplo, é muito mais simples você chegar e dizer espere nos Estados Unidos, que é um controle maior do número de ortodontistas, do que no Brasil. Né? É muito mais simples você chegar e dizer vamos tratar na dentição permanente aonde tem uma clínica soberbada do que um colega que está começando. Sim. É muito mais fácil você, talvez financeiramente para um pai que tem um nível socioeconômico mais baixo, talvez o tratamento em 2 fases para ele, porque a evidência é de que não há benefício, mas também não há uma evidência de que é um risco. Então você, olha, eu vou quebrar seu tratamento, vou parcelar os pagamentos, você vai fazer uma fase agora, você vai fazer uma fase na dentição permanente. Para o pai é muito mais interessante, para o provedor. E isso não está na ciência, porque a ciência ela não leva em consideração. Hoje já está mudando, né? Mas a ciência, as informações que a gente tem, não tem essas informações implícitas. E nós já mudamos plano de tratamento diversas vezes, baseado na condição da família. Fazemos isso direto. Se chegar uma criança com 6, 7 anos de idade, com apinhamento, o paciente que foi, e você sentir que ela não vai cooperar com o tratamento, você vai ter uma tendência a dizer, vamos aguardar, existe evidência para aguardar. Guardar a maturidade. A gente tem essa tendência. Com certeza. Se nós temos uma formação científica sólida, imagina o nosso colega que está ali atendendo o paciente, né, e que tem que lida com isso no dia a dia. E isso não está implícito nos artigos científicos. Mas a gente sabe que existe, que é importante. Hoje, no Brasil, no status em que a gente vive a prática da ortodontia, você falar para o paciente, vamos aguardar, tem o mesmo significado de adeus. Tá? Você provavelmente não vai mais ver esse paciente. Tá? Né? Porque se ele tem um mínimo de convicção, um mínimo de desejo e de condição, ele vai procurar outro profissional. Né? Tá? Eu não estou dizendo para você que a gente tem que se curvar a isso.
vai ter que levar isso em consideração. A gente tem que ter uma comunicação com esse paciente muito melhor do que você teria com o que você vai tratar. Eu digo sempre que é muito mais difícil explicar por que não tratar do que tratar. E isso custa tempo, né? Então, mas você tem que sempre levar em conta que o objetivo da nossa vida é servir bem o nosso paciente, né? Então, né? Eu acho que nesse caso, quando você corre esse risco, é quando você não fez a leitura do que o paciente sente de fato. O paciente chega, senta na cadeira e diz, por que você veio aqui? Queixa principal. Ah, minha mãe me trouxe. Por que ele veio aqui? Não, o dentista disse que ele está com os dentes desalinhados. Ou seja, está claro para a criança e para a família que ele não vê aquilo como problema. Esse é um paciente mais fácil de você convencê-lo a aguardar. Sim, fica mais lógico. E por outro lado, Dino, a minha experiência é que esse paciente ele vai valorizar muito você, porque ele sabe que você poderia ter colocado ele dentro de um tratamento. Você não é financeiro. Não é financeiro. Então ele vai dizer assim, poxa, eu fui lá no doutor fulano. Isso é uma coisa importante de a gente dizer para os nossos colegas, porque até financeiramente eu acho que isso é um bom protocolo, porque você ganha respeito, você ganha credibilidade. Várias vezes eu atendi paciente no consultório, não, eu vim aqui porque a minha prima veio e você disse que precisava acompanhar. E sabe, eu fui no dentista e disse que eu preciso tratar e eu não vejo um grande problema. Então, isso traz para você uma credibilidade que se repercute financeiramente. Não é a curto prazo, mas é a médio e longo prazo e muito mais sustentada, né? Muito mais. Então, eu sempre planto para os colegas mais jovens que mesmo financeiramente, vivendo o aperto, que vale a pena é um bom investimento. Tá? Mas o paciente, sem dúvida nenhuma, vai buscar um outro tratamento. Eu lembro bem quando eu cheguei em Belém, comecei a trabalhar, um paciente 2, um 2 gravíssimo, menina falava assim, sabe? E aí eu digo, não, esse garoto tem 6 anos de idade, podia ter colocado um aparelho ortopédico funcional nele. Eu disse, não, vamos aguardar um pouco mais. Ele nunca voltou, porque estava claro, pelas necessidades dele, de que ele precisava de um benefício. Ele não respirava direito, ele não comia direito. Então, o que eu fiz foi virar as costas para uma criança que estava pedindo socorro. É diferente de uma expectativa que o pai diga, a mãe diga, não, eu vim aqui porque o dentista falou que eu precisava. Pessoal, deixa eu só fazer um complemento para não perder esse gancho, né? Inclusive financeiramente, Davi, eu tenho sérias dúvidas se as pessoas que trabalham sem respeitar esse time do paciente levam vantagem, né? Porque como a gente considera acompanhar o paciente ao longo do tempo, né, tá? Eu escrevi um capítulo de um livro e esse capítulo chama o seguinte, Ortodontia Contemporânea, o antes e o depois tão importante quanto o durante, né? Mais ou menos a fase de tratamento ortodôntico corretivo é a fase onde você recebe um pagamento concentrado. Mas se você, por exemplo, faz uma consulta e faz acompanhamento, 3 ou 4 acompanhamentos do paciente antes de intervir, daí mantém um protocolo de acompanhamento pós-tratamento, até final de crescimento, e depois eu ainda deixo a alternativa para ele continuar me vendo sempre, né, tá? Porque você termina um paciente de 20 anos, sem nenhuma cárie, com o terceiro molar já resolvido, né, tá? Eu digo sempre para ele, sabe, cara, quem melhor conhece você sou eu. Eu tenho documentação aqui que mostra, não é imaginação nem lembranças, é a realidade. Eu conheço você melhor que ninguém. Então, se você tiver algum problema, né, tá, não se furte de vir aqui, né, tá? Por exemplo, apinhou meu dente apesar de 3x3. Eu sou o cara para você consultar, né, tá? Então, esse compromisso, se a gente estabelece, a gente mantém um fluxo de paciente no consultório que alimenta a nossa caixa financeira, né, tá? Então, eu acho que só tem vantagem, né? Você tem um comportamento adequado, você realmente é um cuidador e não perde dinheiro por isso. Eu acho que no longo prazo você não perde dinheiro por isso. Entendeu? De maneira alguma. Dani, acho que a gente já teve provas o suficientes para convencer, né, os clínicos que estão nos assistindo, o público que está assistindo a gente, de que não tem como dissociar, né, a prática clínica de qualidade e de excelência da ciência, né? Algo que me incomoda muito hoje, né? As pessoas falam, aquele professor é bom, mas mostra muito artigo na aula, ou algo desse tipo, né? Que a gente fica até um pouco horrorizado quando isso acontece, porque a gente entende a importância que a ciência tem na nossa prática clínica, não só para fomentar, mas eu queria que você falasse um pouco sobre como a prática clínica gera as perguntas, né? Para que a gente faça as perguntas certas para ir num caminho legal para gerar as pesquisas, enfim. Você que está envolvida muito com isso, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essas questões.
Muito legal, Guilherme, porque nós não temos todas as respostas, né? E nós nos deparamos com as dúvidas, às vezes, na clínica, né? E também na sala de aula, sem dúvida nenhuma, os alunos atentos fazem perguntas geniais que podem abrir portas para pesquisas, né? E realmente essa sensação de não dominar a verdade por completo, é ela que pavimenta o Sim. curso da pesquisa. Eu acho isso tão bonito, porque é algo que quando talvez a gente esteja no começo da carreira, e eu já passei por isso até recentemente, né? De como a gente quer buscar a verdade absoluta para a gente ter certeza de que a gente está fazendo o certo a todo momento, né? E quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente estuda, a gente entende, né? Que isso não é um ponto, e sim uma faixa, né? Para que a gente, de fato, consiga entender que a verdade absoluta ela não existe, que o bom senso deveria reger todas as nossas atitudes, né? E mais do que isso, a gente tentar buscar na ciência um parâmetro de equilíbrio e não de certeza, né? Acho que isso é o... Gui, mas tem o conceito de certidumbre clínica, certo? Na realidade, em medicina, eles falam, mas na odontologia, não? É, Não tem nenhuma coisa que é 100% predicível. exatamente. E nós tratar de solucionar um problema e cobrar, porque a vezes falar de dinheiro é um problema e não é, temos que cobrar, certo? A vezes as coisas não funcionam. É, E um paciente razonável, um pai razonável, entende. Especialmente com boa educação, você fala do começo. Sim, Este é um tratamento que provavelmente vai funcionar, mas de repente não. E quando você começa a ver que não está funcionando, eu sempre sugiro, comece a conversar de que as coisas não vão funcionar. Não espere ao final, prepare o paciente ao fato que as coisas melhoraram, mas não tanto como você gostaria. Sim. sim. Então, Limitações, comunicação, limitações, comunicação. né? Eu falaria um podcast inteirinho sobre isso. Primeiro, eu acho o seguinte, que Eu tenho até um nome para ele. Eu tenho até um nome. Provavelmente a gente vai fazer um podcast desse, né? Orodontia contemporânea. O que é possível fazer, o que é razoável tentar e o que é impossível obter. Né? mas eu Porque queria- eu miro muito isso. Eu digo ao paciente, olha, cara, isso aqui não há nenhuma evidência de que a gente consiga ser produtivo e benéfico para o teu filho. Por isso que com 12, 13 anos, eu estou recomendando cirurgia ortognática, por exemplo, para essa deficiência mandibular, entendeu? Porque eu acho que ela vai ser cruel, né? E é uma discrepância que o que eu sei, o que a literatura me fornece informação, não é razoável tentar tratar, né? Eu acho que isso impõe um limite, né? Embora ele não seja definido como fronteiras, né? Mas serve de base, serve de apoio. eu acho que, assim, voltando à questão da comunicação científica, né, Guilherme? Primeiro, eu acho que nós somos os comunicadores, né? Então, se a gente quer trazer audiência, a gente tem que pensar em estratégias que as pessoas não se desliguem, porque não é só culpa do nosso colega que está assistindo. Sim. Ele não foi treinado para isso, Perfeito. para entender. Então, a gente tem que, sabe, mesclar, né? E você, Omar, foram os nossos mestres em relação a isso. Eu costumo dizer, se a gente não aprender a dar aula com vocês, é melhor você desistir da profissão. E a gente não aprendia isso tendo aulas de didática, era de vendo qual era o método. Então, a atração ela pode ser feita com a clínica, junto com a ciência, até porque eu acho que é uma grande bobagem, eu vou usar esse termo, a gente querer dissociar, Com é uma certeza. perda de tempo. E quanto mais a gente falar em evidência clínica e evidência científica de forma separada, né, eu acho que a gente traz essa dualidade, essa diferença. Sim. E, como eu digo, eu posso ficar falando uma série de coisas. Então, eu acho que é papel fundamental nosso, sim, levar a ciência, e eu não abro mão disso, mas entendendo que aquela pessoa... Eu não estou conversando ciência com cargos. Eu não estou... Uma aula que eu vou levar para o Grupo Brasileiro de Professores é diferente de uma aula que eu vou levar para um clínico. Mas é nossa obrigação também levar conhecimento científico. Se a gente ficar só mostrando caso clínico, né, Com certeza. vão gostar, porque Lógico. é a revista de consultório, sabe? Exatamente. Tem fotografia. É. Mas é esse o nosso papel, pode ser de um clínico, esse pode ser o papel dele, mas não é o nosso papel, nós temos que aliar, mesmo que você perca um pouco da audiência, perde naquele momento, depois ele senta, espera lá, agora eu vou ouvir, entendeu? Eu acho que esse é um papel fundamental nosso também, levar comunicação científica, e senão nós vamos ficar só reclamando de novo Justamente. do pessoal do Instagram, que tem não sei quantos mil seguidores,
e você nunca vai trazer esse público. Então, Perfeito. nós temos que assumir essa culpa, que a culpa é nossa. E esse canal aqui, essa atividade, é essencial para isso. Veja, nós estamos falando de coisas clinicamente aqui extremamente importantes. Qualquer colega clínico absorveu informação para o seu consultório. Mas não estamos falando de ciência. E está Sim. conjugado. E tem tantos outros... Deixa eu só dar um alôzinho para eles. Ó, você que ficou aí até agora, né, tá? Pensa que você já ganhou o dia, né, tá? Porque, na realidade, essa tradução e essa importância conjugada da prática clínica que você tanto aprecia, mas também do suporte que ela deve ter da ciência, né, tá? Nós vamos manter isso como regra, né, tá? Esse podcast Alinhados surgiu para isso, para que a gente fundamente nesse conceito um pilar de educação, né, tá? Educação para todos nós, porque uma conversa dessa é rica para você que está assistindo e para todos nós, né, tá? Então, vamos continuar. Ó, fica por aí, né, tá? Eu acho que também muito importante alguns outros temperos mais subjetivos, tanto para a prática clínica quanto para a pesquisa, que é o bom senso, não é? O clínico e o cientista não têm fome só de ciência, mas também precisa ter bom senso e criatividade. Esse é outro. A criatividade também alimenta a pesquisa e alimenta o dia a dia clínico. Então, são outros temperos também muito, muito necessários para um bom desempenho clínico. Eu já desenhei pesquisa baseada em pergunta de paciente. E daí, né, quando as pessoas dizem, eu dou aula de estatística, precisa de estatística para ser pesquisador? Talvez não, você pode ter uma pessoa auxiliar, mas eu sei que eu sou o melhor pesquisador porque eu conheço estatística. E eu sei também que eu me considero um melhor pesquisador, ou melhoro a cada tempo, porque eu tenho atividade clínica, né? E isso é fundamental. Você veja o Carlos, que é um dos maiores cientistas da ortodontia mundial, ele é obrigado na escola dele a ter um dia de atividade clínica. Essa atividade clínica, ela não necessariamente precisa ser fora dos muros da escola. Não é isso. Mas a Dani trabalha exclusivamente numa instituição pública, ela chega lá e vai ouvir a história. Ela tem que ter essa sensibilidade para isso, entendeu? Então, a pesquisa científica numa atividade que é meramente clínica, ela tem que estar casada com algumas expectativas que o paciente tem também. Então, a gente aprende muito com os pacientes, como aprendemos, como a Dani falou, com as perguntas dos nossos alunos. Né? E a gente sempre diz que não existe, você fala, não existe pergunta idiota. Né? A gente tem que ouvir e maturar essa pergunta, responder essa pergunta. Nós somos os propulsores do conhecimento, ou seja, levar isso para um desenho e trazer a resposta se a gente conseguir. O clínico tampouco, o pesquisador não pode ter vergonha de dizer que não sabe. Exatamente naquele momento. Né? Perfeito. Nenhum de nós pode, né? Você sabe que na pandemia, eu montei um curso sobre expansão rápida da maxila. E em uma das aulas, eu falei, eu dando a aula, né, praticando, né? Eu disse várias vezes, isso aqui a gente não sabe, né? Tá? Isso aqui eu não sei. Se você perguntar para mim, daí no fim eu botei o pensador e disse que tem um economista americano, se for esquecer o nome dele, talvez o mais famoso de todos, tem uma teoria econômica. Friedman? Né? Friedman? Não. Não, outro. Acho que contrário a linha dele, mas tudo bem. Mas a frase do cara é interessante, né, tá? Ele falou que a gente, não sei, não lembro da frase exatamente, mas a gente acompanha as ideias vigentes, né, tá? Para evitar o doloroso hábito de pensar, né, tá? E eu não consigo pensar que o hábito de pensar seja doloroso, Kenneth Galbraith, né, tá? E eu não acho que pensar seja um ato doloroso, porque acho que pensar é que nos faz diferentes dos animais, né, tá? Nós somos o único, em tese, né? O único elo da cadeia, o único elo da cadeia, digamos, biológica, né, que pensa, né, tá? Acho que pensar é libertador, né, tá? Pensar é libertador. Pensar é que faz o homem estar hoje onde ele está, né, tá? Os desafios e os pensamentos que ele... Então, embora esse cara seja um gênio, não concordo muito com essa ideia de que seja um ato doloroso, acho que é um ato libertador, né, tá? Vamos focar um pouco diferente agora, né? Porque eu acho que a gente tem muito que falar sobre isso, né, tá? O professor Carlos deu a aula dele no Congresso baseado
no tratamento ortodôntico visto pela perspectiva do paciente. E foi muito interessante, né, tá? Eu queria aproveitar a presença dele aqui conosco para justamente perguntar o seguinte. Nesse ambiente hoje, né, muito mercantilista, e eu até entendo que seja, porque a prática ortodôntica tem se estendido e o número de companhias aumentado, e hoje nós temos coisas novas, técnicas novas, como os alinhadores, eu até entendo essa busca pelo cliente, pelo paciente, tá? Mas pensando na sua ótica, na perspectiva do paciente, né, que tipo de informação nós podemos fazer quando nós temos a chance de ter contato com ele, para dar para ele um escudo para se defender das falsas premissas, né, das falsas propostas, e ter discernimento para escolher? Tá? Eu acho que é a qualidade da comunicação. Em poucas palavras, a vezes nós queremos dar informação desde nosso ponto de vista, com muito detalhe. E o paciente geralmente quer saber se quanto vai custar o tratamento, se tem que ser agora e se de repente se tem extração ou não. Não tem realmente interesse normalmente no tipo de aparelho, certo? Então acho que quando nós fazemos o planejamento do tratamento, temos que mais ou menos focalizar qual é a informação mais importante. Quanto mais complexo o paciente, temos que decidir que partes vale a pena comunicar na primeira vez e entender que as coisas menores vão ser comunicadas depois. Eu acho que nós temos informação, não? Que nós achamos que somos muito bons comunicando. O paciente acha que ele entende tudo. Na realidade, nenhum dos dois está correto. Então, é importante entender isso, certo? Nós, de repente, somos muito bons comunicando com nossos alunos por que nós decidimos fazer A, B ou C. Mas o paciente não. Então, temos que simplificar a comunicação e se tem um ponto importante, focalizar nesse ponto e, a vezes, dar ao paciente a oportunidade. Vamos a conversar em 2 semanas, antes de iniciar, para assegurar-nos que você está entendendo. Uma decisão importante. Tem um custo. Eu quero assegurar-me que você tem o tempo para tomar a decisão. E como o David fala, demorar o tratamento, muitas vezes o paciente vai respeitar mais você porque não sente a pressão de iniciar imediatamente o tratamento. Entende que você está dando tempo para eles para comunicar. Agora, tem paciente que lá é questão de seguro. Ele perde seguro agora, setembro 1º. Ele quer começar amanhã, o 30, 31. Você tem que respeitar. Certo? Então você começa, amanhã começamos, não? Mas aí tem que, depois de começar, assegure-se que a comunicação existe, certo? É um balance difícil. Então, eu acho que temos que entender que não todo paciente vai entender com vídeo ou com fala. Tem múltiplas formas de comunicar com os pacientes. E, finalmente, eu falei na palestra, certo? Você tem que repetir a informação clave cada 3 ou 4 meses. De tal maneira que, ao final do tratamento, se o paciente não gostou, que as coisas não quedaram, a compensação não foi ideal, mas com a repetição ele entende que não é problema do clínico nem do paciente. Pode não gostar, mas não vai ser um problema depois legal ou algo assim, porque nós preparamos ele para a informação. Então, quando nós falamos por que não achamos que tem que começar o tratamento, é importante que o paciente entenda o porquê, de tal maneira que depois se defende. Obrigado. E só para encerrar esse tópico, eu acho que toda vez que a gente tem uma coisa realmente nova, como são os alinhadores, né? Nova que eu digo em termos de método, né, tá? Eu acho que o ambiente fica um pouco mais confuso, né? E acho que fica mais reforçada ainda essa tese sua, né? Da comunicação. E não uma comunicação baseada na sua perspectiva, tipo, não gosto de alinhador, ou eu gosto de alinhador, mas sim na aplicabilidade daquele paciente. Né? É uma coisa absolutamente essencial. Eu penso a ortodontia um pouco diferente das outras especialidades odontológicas, porque muitas vezes nós vamos cuidar do paciente ao longo de anos. Né? Então, nós precisamos atraí-lo para um protocolo que seja interessante e que tenha as suas possibilidades terapêuticas bem definidas. Né? Tá? Por isso que trabalhar com o novo é difícil. Né? Não, e com alinhadores, chega um momento que o paciente se cansa. Não sabemos se aos 3, 6, eu falo 12 meses sem nenhum tipo de evidência, mas o planejamento tem que considerar a possibilidade que o paciente se vai cansar. Sim. Como é que nós vamos a reforçar para que... É mesmo com criança, é aparelho removível, certo? Usam bem por 2 meses, você tem que reforçar. Está funcionando, está avançando, todavía falta trabalho. Então, acho que o fator de comunicação é muito importante para aparelho removível. Perfeito. Bom, Davi, e depois a Dani e o Floresmir também, por favor.
Queria que vocês fizessem uma síntese, primeiro com o Davi, por conta de artigos que ele escreveu, enfim, falar um pouquinho do que você acha dessa não só a polarização que está existindo em relação a bracket e alinhador, né? As pessoas hoje têm uma tendência mercadológica, quando vão falar de alinhador, criticar os brackets, né? E muitas vezes mentir aos olhos da ciência de que o alinhador é mais previsível, de que ele tem grandes vantagens em relação ao passo clínico do bracket, que ele é muito mais tecnológico. E eu acho que o planejamento não tem nada a ver com o alinhador, né? A gente pode utilizar o planejamento virtual para os brackets também, que aliás que eu acho que é o padrão ouro, né? Porque os brackets não têm limitação de movimentação como o alinhador tem, enfim. E também falar um pouquinho sobre o que você acha relacionado às prescrições, enfim, fazer uma síntese, né? Disso tudo. Foi uma pergunta bem fácil de responder, né? Vai ser uma pergunta bem curta. Vamos deixar o eu pessoal vou com tentar, vontade pra gente fazer outro podcast. É isso aí. Tem um aspecto, uma coisa que me deixa assim preocupado, para não dizer outra coisa, é quando um colega escreve que bracket é tudo igual. Porque como é que você diz que bracket é tudo igual e você tem o seu bracket de preferência? Se fosse tudo igual, você comprava o mais barato. Exatamente. Então isso me deixa preocupado, porque é claro que o bracket não é o ator principal, somos nós, né? Mas você não pode dizer ao seu instrumento de trabalho que tanto faz, porque não tanto faz. A gente já, se você disser assim, tem um bracket que é ruim, então a gente não pode dizer que o bracket é tudo igual. Claro que o bracket tem características. Quando a gente vai olhar a ciência sobre bracket, eu estou falando especificamente sobre bracket, para depois entrar no comparativo sobre alinhadores, quando a gente vai olhar, a gente viu que o bracket é uma opção do profissional, que não existe evidências suficientes para você escolher um sistema 22 ou 18, autoligado ou convencional. Então eu não posso criticar um colega porque ele usa um bracket autoligado. Se ele trabalha bem, nós temos vários colegas. Com certeza. Henrique Vilela é um cara que trabalha maravilhosamente. Muito, o Weber Urso. Quer dizer, eu não posso criticar um sistema que funciona. Será mas a evidência mostra que é igual? Sim, mostra que é igual. Se é igual, escolha, é a sua opção. Não mostra que é pior, entendeu? E os alinhadores, hoje, nós estamos ainda construindo evidência, mas o caminho é esse. Só que no caso do alinhador, o benefício talvez não seja tanto para o profissional, como foi no caso do Straightwire com Edgewise, etc. E para o paciente também. Pro paciente. Mas eu digo assim, é muito mais um benefício que eu acho em relação eu estou falando desse sistema, Edgewise, Straightwire, talvez muito mais, porque ele vai dar muito trabalho, mais trabalho profissional. Quando a gente fala especificamente de prescrições, eu acho que se você anula que uma característica de um bracket não faz nenhum efeito no seu tratamento, me desculpa, mas você não conhece biomecânica, porque o que está descrito ali é efeito mecânico, é como aquela força vai ser entregue no dente. Eu nunca esqueço, e a gente tende a não esquecer os maus momentos, de um paciente que era topo, eu alinhei, nivelei, o paciente virou 3. Cirúrgico. Elástico. As custas E demorava. Então, por isso que existem evidências que alguns brackets com prescrições, eles trazem benefício até em relação ao tempo de tratamento. Tá? E essa evidência é limitada, obviamente, nós não vamos... É trabalho meu, e aí... Sim. De novo, um conflito de interesse, mas a gente sabe que existem características mecânicas embutidas no bracket. Tá? Nem sempre a ciência prova que elas têm benefício, mas há alguma evidência. Em relação aos alinhadores, o que a gente vê é mesmo imposição de empresas, né? Claro que se eu sou dono de uma empresa, eu vou dizer que meu produto é melhor, não posso dizer que meu produto é pior. Mas nós, né, aquilo que o Carlos falou, eu não posso assistir uma aula e sair segunda-feira mudar meu protocolo. Né? Então, se eu sou um clínico mais ávido por experimentar, vai experimentando devagar. Não pegue todos os seus pacientes e mudem tudo em relação a isso, porque o clínico não tem essa percepção. Em relação ao bracket, eu me lembro de uma história de uma colega que chegou para mim e disse: Davi, eu fui falar sobre... o tema da aula era brackets ortodônticos, entre a paixão e a ciência. Sim. Foi a aula que eu montei para o encontro do Dino. Ela falou: não adianta o que você me diga. Hoje, a minha clínica é mais tranquila quando eu uso o bracket autoligado.
Eu disse assim, é que você não compreende que a minha também é, mesmo não tendo mudando clínica. Eu aprendi, você hoje é um ortodontista Muito melhor do que há melhor 10 do que anos. você era há 10 anos. Mas para o clínico, isso é cognitivo. Ele entende que ele melhorou porque mudou de bracket. Não foi porque ele melhorou, porque ele está fazendo um congresso, ele está fazendo um curso. Todos nós melhoramos ao longo do tempo. Então você tem que explicar isso. De novo, em relação aos autoligados, eles vieram com um pacote fechado. Isso é efeito do mercado. Provavelmente, o paciente que já paga tudo no início, ele não falte às consultas. O paciente que tem que pagar todo mês, ele é mais suscetível a desistir do tratamento. Ou não deixar de ir uma vez, faltar 2, 3 meses, e aí o tratamento se alonga. Então, hoje, o que a gente sabe em relação já aos alinhadores é que, primeiro, existe um efeito em relação ao conforto, né, que é muito tênue, é no início. Nós temos revisão sistemática sobre isso, que pode ser um benefício, porque qualquer benefício de dor, ele é um benefício. Sim. Então, não é trabalhar contra. Aí, já pensando no colega que não quer trabalhar com alinhador, porque a gente tem, né, os que criticam os dois lados. O segundo aspecto, em relação à reabsorção, não existe, ou a evidência é muito tênue, isso aí a gente ainda está buscando, né? Os alinhadores funcionam para alguns movimentos, nós vamos escrever, vai sair publicado agora na Dental Press, e eu fiz questão que as minhas alunas escrevessem um artigo para o clínico sobre evidência sobre alinhadores. São 11 perguntas. Alinhador é mais rápido? Em que tipo de movimento? Que a gente fez uma varrida na literatura. É evidência científica, mas focada na perspectiva, o que é que o clínico precisa saber hoje? Porque, sem dúvida nenhuma, isso vai mudar. Não adianta a gente dizer que esse material vai ficar assim o tempo todo. A indústria está correndo atrás de melhoria do sistema. Agora, isso que o Carlos colocou é extremamente importante. Eu vejo com muita preocupação, não é que você pode levar um incisivo, vestibularizar um incisivo 7, 8 milímetros com alinhador, é possível, sem dúvida nenhuma. Mas a minha preocupação, aí como clínico, é quanto tempo isso vai levar? E o paciente vai usar isso. Perfeito. Porque a empolgação inicial é essa. Tanto que eu tenho colegas que trabalham muito com alinhadores que dizem assim, o alinhador só funciona porque é caro. O paciente pagou, ele vai usar até o final. Se você fizer um estudo na faculdade e der o alinhador para o paciente, provavelmente não vai funcionar como funciona o aparelho fixo. Porque ele não teve custo para isso. O fixo não, está colado. Se eu perguntar para o Dino, que tem uma grande experiência, quais foram os pacientes que sumiram do consultório? Era um paciente que usava aparelho removível. Ele tira da boca, Bionato, por exemplo, ele tira da boca e joga fora. Acabou tudo. Ele não precisa nem voltar. O aparelho fixo gera. Então, isso é um aspecto que a gente precisa discutir. E tem benefícios dos alinhadores até superiores ao aparelho fixo. Nós vimos na palestra da Gisele, eu acho que para um paciente que tem doença periodontal severa, que não tem a mobilidade, é um grande benefício você usar alinhador, porque você está deixando ele higienizado da melhor forma possível. Como também, a mesma coisa em relação à contenção. Para o paciente periodontal, talvez a gente devesse pensar não em uma contenção fixa, mas em uma contenção. E isso é baseado em evidência. Tem evidência que mostra que isso é um... Então, não é uma questão de a gente botar A ou B. É a gente saber ter essas informações para determinado paciente escolher. Na verdade, quem vai escolher é ele. Né? Porque se ele disser não, independentemente disso tudo, eu quero alinhador, numa condição, eu vou usar, né? Você tem, a opção está na mão dele. Como é que você vai dizer não? Em relação às pesquisas clínicas com alinhadores, eu tenho uma dúvida se a gente deveria, por exemplo, estudos clínicos randomizados, né? Que o paciente não escolhe a forma de tratamento. Veja, você oferece alinhador para um paciente que não quer usar um aparelho removível? Então, eu deveria randomizar a partir do paciente que está predisposto a usar o aparelho. Porque senão, sabe, eu acho que nesse caso aí eu vou fazer uma defesa do alinhador. Ele perde, a randomização tem. Você está disposto a usar um aparelho removível? Sim, eu sou. Porque se você colocar no grupo de alinhador um paciente que não usa, o sistema perde, ele sai perdendo. E isso é uma coisa que os estudos não avaliam. Eu hoje, se fosse fazer um estudo clínico randomizado com alinhadores, a primeira coisa que eu perguntaria é isso.
Daí, Sim. então, fazia a randomização. Desculpa o alongamento, mas você me Não, fez uma não, pergunta que eu não ouvi. Deixa eu fazer só um adendo da fala do Davi. Nós acabamos de ter a aula da Gisele, né, sobre a indicação do alinhador para o paciente com doença periodontal sem mobilidade, né, tá? E daí você veja que são aplicados, ela transferiu para o alinhador todas as preocupações que você tem quando põe um aparelho fixo, né, tá? Um dente que não vai ser movido, vai ser só a coragem seletiva, dependendo da condição periodontal que esse dente tenha. E isso é uma coisa muito importante, porque afasta do alinhador essa sensação de magia que os vendedores tentam imprimir. E Entendeu? que o software dá também, né? Cara, como dizem muitos, né? Você é o piloto, né? Tá? É. Então, se você vai dirigir sob chuva, né? Tá? Você precisa respeitar a natureza nas coisas, né? No, e Dino, una cosa para complementar lo que David fala, ¿no? Muito clínico exagera a quantidade de movimento que ele planeja, mas não espera que passe. Então, se você faz pesquisa e afinal você encontra somente 50% de movimento, mas isso era o que o clínico queria, é êxito. Mas na pesquisa aparece somente move 50%. Então, Sim. você não pode considerar o clínico que calcula exatamente a MAG, que vai ser 100%, com o clínico que põe 150% e afinal se consegue 100% é êxito. Essa é a outra parte da pesquisa que é o problema com o alinhador. E quão previsível nós somos com os aparelhos fixos? Porque só fica se preocupando com a previsibilidade do aparelho removível, do alinhador, né? Mas quão previsível? Se a gente fosse pensar naqueles diagramas do Stein, né? Quanto que a gente leva o dente para a posição? Eu acho que quando a gente coloca, às vezes, a gente coloca uma limitação dos alinhadores, levando evidência para isso, né? E a gente sabe que a gente é muito criticado pelos que têm interesse financeiro e trabalham para empresas, não há nada de errado nisso, mas você tem que manter. É um vício. Você tem que entender que as coisas têm vantagens e desvantagens. Quando a gente coloca, um estudo vem e mostra que é 50% do movimento, essa é uma informação valiosíssima, porque aí estimula a empresa a ir buscar uma forma de chegar a 70%, 70%, daqui a pouco 80%. E ao clínico, como ele falou, de então planejar uma sobrecorreção, uma movimentação maior. Isso é muito melhor do que você não ter nada. 50 é melhor do que 0, mas ter essa informação é extremamente importante. E não é que esteja trabalhando contra o alinhador, não é isso. Agora, no ponto de vista de mercado, o que me preocupa é a ação de algumas empresas que para mim isso não é ético, que força o dentista, e a maioria aceita, a impor ao paciente um sistema que o dentista sabe que não vai funcionar melhor do que o outro, simplesmente porque se ele não fechar aquele período com um aparelho a mais, ele no próximo mês tem que dobra o valor que ele paga, sei lá, aumenta muito mais. Isso é uma ação que é muito nefasta para a cabeça, principalmente dos nossos jovens, porque como é que você vai dizer para um colega hoje no mercado como esse que, isso é da sua consciência? É difícil, cara, sabe? Você não cometer um ato ilícito quando você está passando, um pobre está passando fome, é diferente, né? Eu sei que todo mundo tem sua consciência, mas isso é uma coisa que eu acho que até o Conselho Regional deveria atuar, tem que atuar. Não pode deixar isso correr, pressionando esses jovens que estão buscando o mercado a fazer mais, porque vão ter um custo menor. Sim. Eu já ouvi absurdos relacionados a isso. Por exemplo, os consultores virarem para o clínico e falar assim, não, mas você está vendendo pouco, que você está cobrando caro. Quer dizer, olha o limite que chega as coisas, né? O cara que está precificando os teus valores dentro da sua clínica é um consultor de uma empresa que vende o produto que você usa. Isso não pode existir, a gente não pode deixar isso se alastrar, porque isso é muito grave, né? Essa implicância é muito crítica em relação ao seu posicionamento como profissional, né? Eu não sou vendedor, eu sou um terapeuta, né? O produto que eu uso... No final, quem sofre as maiores consequências é o paciente. Perfeito. Você pode se aborrecer. E a especialidade, porque ela vai entrando justamente. e o paciente vê que não funciona, e aí a gente cai. Eu atendo muitos pacientes, às vezes, que chegam, sabe, vou ajudar, até pensando na especialidade. Eu não quero que essa pessoa diga que a ortodontia não funciona, sabe? Não foi um problema criado por mim, mas essa é a proteção que nós temos como
como profissionais. Vocês mencionaram o nome da Gisele, a palestra da Gisele, eu achei fantástico. E o paciente periodontal, ele precisa de menos força porque ele tem menos periodonto para distribuir a força. Mas a gente nunca conseguiu fazer isso com o aparelho fixo, porque você passa de um fio para o outro e você não consegue controlar a intensidade da força. Mas com o alinhador, olha, ela ressaltou uma vantagem do alinhador Perfeito, aí. maravilhoso. Falou que pensem, por lo tanto, você diminui a força por alinhador, extiende o número de alinhadores. Esos tratamentos van a tomar mais tempo Sim. y probablemente son más Sim, costosos sim, sim. por o tempo nosso Sim. y porque requieren que controles con el periodoncista. Entonces, na realidade, são tratamentos mais complejos, mais costosos. E isso só reforça o fato de que somente os casos mais simples deveriam ser selecionados para esse tipo de aparelho, né? Eu tenho pesquisado muito, tudo que me incomoda no consultório eu tento levar para pesquisa. Uma coisa que me incomoda é aquela pergunta, né? Quando eu vou tirar meu aparelho? Não tem colega que não tenha esse incômodo. E aí eu tento pesquisar isso. Quando a gente usa modelos para tentar predizer o que interfere em tempo de tratamento, né? Fala, tudo bem, nós somos os pilotos, mas nós temos um copiloto importantíssimo, que é o paciente. As variáveis que estão mais relacionadas ao tempo de tratamento estão na mão do paciente. Então, você nunca vai ser excelente se você não trabalhar o convencimento do paciente, investir em relação do paciente em termos de estímulo ao tratamento. Eu vou dizer, é mais importante até do que material, em termos de ordem. Eu estou dizendo que material não seja. Não há dúvida. Pequenos detalhes. Não há dúvida. Nós modelamos 50% do tempo de tratamento está relacionado ao paciente. Quebra de aparelho, retorno às consultas, uso de... nós não estamos falando aqui até de colaboração. Então, só nesses dois itens... Já dá trabalhamos 50%. com paciente classe 1, falando de classe 2, adulto, criança... No final, os modelos dão em torno de 50%. E como é que a gente é treinado a estimular o paciente para o tratamento? Não somos? Nenhum treinamento. Nós não temos esse treinamento. Agora que a gente mais foca para o paciente, né? Até as nossas decisões terapêuticas eram baseadas em quê? Em cefalometria, que a gente nem está vendo o paciente. Quer dizer, não tem como fazer um planejamento sem estar com o paciente do lado. Né? A gente vai com uma base, claro. Perfeito. Então, eu acho que a gente tem que direcionar isso, né? Tem trabalho da Ana que mostra que se você manda mensagem de texto para o paciente com elástico, o efeito no tratamento é maior. Quer dizer, isso gera para o colega que está nos assistindo, para o clínico, uma informação valiosa, que talvez ele tenha que se preocupar. Não é deixar de investir no bom material, mas também investir em condutas que vão auxiliar a ter uma clínica mais eficiente. Né, e com custo baixíssimo, mas é conhecimento. Dani, eu vou mudar um pouco o roteiro aqui, que eu acho que o Davi estava falando e eu comecei a pensar nisso e me veio à mente agora uma coisa que eu acho muito importante. E para essa galera nova, né, que está sendo talvez bombardeada como nenhuma outra geração de ortodontista foi, né? Primeiro com autoligado, né, que também é algo recente, pensando na história ortodôntica, e agora com os alinhadores. Se fosse para você dar um conselho para um recém-especialista em relação a tudo isso, qual seria? Você diz qual aparelho usar, né? Não só qual aparelho usar, mas eu acho assim, como um norte, né? Ou seja, pensando até em pesquisa, né, e até um posicionamento legal que essas pessoas podem ter em relação a tudo, né? A ortodontia. Vou repetir as palavras de sexta-feira, né? O ortodontista tem que ser um pouquinho do samurai, certo? Ele tem que ter a coragem para refutar, né? Para renunciar a esse assédio mercadológico, certo? E não deixar de lado as bases, né? Ter a lealdade, as suas bases sólidas, imutáveis, independente do avanço tecnológico, da evolução dos aparelhos, tem uma base biológica
que essa não se altera e ele tem que respeitar, independente do tipo de aparelho, né? E o outro conselho é que estude muito, que ele domine aquele aparelho, que ele escolha poucos aparelhos para que ele possa dominar perfeitamente a mecânica, a física do aparelho, em vez de fazer muitas variações. Por exemplo, a classe 2, né? A classe, vamos falar classe mesmo, tem tantos caminhos para se chegar a Roma e ele vai ter que escolher um principal e um alternativo, porque se ele quiser usar todos que tiverem Ele pira. ele pira, né? Então O tempo passa e ele não ganha experiência. não ganha experiência. Então, basicamente. Bom, eu acho que um conselho desse vale o podcast inteiro, né? Enfim, acho que a gente está mais ou menos chegando ao fim, né? Acho que abordamos o assunto com muita propriedade, né, tá? Queria agradecer demais vocês, essa oportunidade de juntá-los, né, tá? E principalmente por ser o primeiro, né? Eu espero sinceramente, né, que essa linha nossa, que como eu disse para vocês, é um pilar do programa de educação, né? Traga seja um porto seguro onde as pessoas possam buscar informação, né, tá? Porque embora suportado por uma empresa, né, tá, né? Eu tenho um passado que me permite afirmar, apesar de eu mexer com brackets, com prescrições há mais de 20 anos, eu tenho um passado que não me permite ser qualificado como vendedor de aparelho. Eu jamais fiz qualquer movimento em direção a alimentar a venda de aparelhos, né? Eu digo sempre para vocês, e vocês são testemunhas, pelo menos aqueles que me conhecem há muito tempo, de que eu gostaria muito que você entendesse, né, a proposta dos aparelhos e as usasse quando fosse fazer a compensação. Mas isso tem que ser uma escolha sua, né, tá? E como o Davi comentou, né, embora haja algumas evidências, né, tá? Elas são muito mais produto, essas verdades minhas são muito mais produto da minha experiência. Funciona muito bem na minha mão e talvez funcione na sua. De qualquer maneira, né, tá? Você não se sinta preso, né, a prescrições e nem que isso vai ser exigido para você participar dos podcasts, né, tá? Aqui nós estamos com uma função explicitamente destinada a, de uma forma contemporânea, tentar levar para vocês a palavra de profissionais experimentados e conceitos científicos para você possa melhorar a sua prática clínica. Se você ficou conosco até agora, eu agradeço muito e espero que breve você esteja conosco de novo no segundo podcast, né? E espero, sinceramente, que Deus nos ilumine para que possamos fazer disso um programa de educação de longo prazo. Muito obrigado. Obrigado para vocês todos. Tá? Obrigado pela presença. Alguém quer fazer alguma consideração? Carlos? Não, eu acho que cobrimos muito material e eu, tipo, podcast, acho que quem está escutando, de repente, tem que gravar e volver a escutar, não? Processar uma primeira vez, pensar na segunda vez, terceira vez, porque é muita informação útil. Sim. Show. Dani? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, é um privilégio muito grande escutar feras da ortodontia debatendo assim em volta de uma mesa. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a Nós você. que agradecemos. Mestre David? Eu tenho certeza que os colegas que estão nos ouvindo, assistindo, aprenderam, porque eu aprendi enormemente aqui, né? E vejo como mesmo uma discussão de ponto de vista diferente, se você tiver a cabeça aberta, você aprende, porque você aprende a ver como é que o outro raciocina e pensa, que não necessariamente a forma como você pensa é a correta. Então, eu parabenizo aqui vocês, a Orthometric, por essa oportunidade de levar, né? Sinceramente, não é porque eu estou nesse grupo não, mas estar do lado do Carlos e da Daniela é uma oportunidade incrível, sabe? E eu tenho certeza que os colegas que estão acompanhando a gente aprenderam muito, porque eu aprendi muito também. Show. Pessoal, obrigado. A gente fica por aqui. Nos sigam nas redes sociais, o Instagram do Orthometric, do professor Dino Capelosa, no meu, no do da Dani. O Carlos não tem Instagram, né? No do David, tá? Eu tenho certeza que a gente vai começar a bombardear vocês com conteúdo de qualidade. Como o David disse aí durante o podcast, acaba sendo a nossa obrigação, né? Divulgar e principalmente enaltecer conteúdo de qualidade para que a gente possa cada vez mais aprender e ser melhor clínico, ser melhor pesquisador, ser melhor professor, tá bom? A gente fica por aqui, um grande abraço, um beijo, obrigado pela presença. Abraço. Bye, bye.
Até a vista.